E nesse dia do goleiro, esse dia especial, nós também vamos entrevistar 4 goleiros que fizeram história nos 4 times de Goiânia. No Goiás, Arley, 831 jogos. Na equipe do Goiânia, Hugo Duarte, revelado pelo clube e depois atuou na equipe do Flamengo. No Atlético, Márcio, o goleiro artilheiro. E no Vila Nova, ele ainda está em atividade e muito bem. Fernando Praz, história com a camisa do Vila, campeão goiano de 2001. E a gente começa com ele essa sequência de entrevistas. Primeiramente, prazer falar contigo, prazer te rever, mesmo à distância, você aí em Fortaleza. Feliz dia do goleiro e me diga, o que é ser goleiro, Fernando Praz? Obrigado, prazer rever vocês, pessoal aí de Goiânia. Cara, é uma profissão, para mim, maravilhosa, né? Muita gente fala que é muito sacrificante ser goleiro, que sei o quê. Eu, para mim, pelo contrário, cara. Para mim é maravilhoso, adoro o que eu faço, me dá prazer. Não é sacrifício nenhum, mas é uma profissão, é uma posição que exige uma responsabilidade acima da média, né? Bom, primeiro, prazer te receber e um grande abraço a todos. Significou muito, né? Foi uma profissão que eu escolhi, né? Ser jogador de futebol e dentro da profissão de jogador de futebol, a posição como goleiro, né? E a gente escuta tantas histórias, tantos contos, né? Em relação aos goleiros, a jogar debaixo das traves. Mas para mim foi muito legal, foi muito gratificante, significou muito para mim, era um sonho de criança, né? E acabou se concretizando. E para mim ainda foi mais especial por ter conseguido jogar tantos anos com a camisa do Goiás. Feliz dia do goleiro, Márcio. Obrigado, André. É sempre bom, né, receber os parabéns do dia do goleiro, apesar que não sou mais, né, sou um ex-goleiro, mas diz que quem já bebeu dessa água nunca mais deixará de compartilhar. Então, eu me sinto honrado em ter feito o que eu pude com essa grata profissão. Obrigado aí pela essa homenagem, com certeza todos os goleiros do Brasil vão ficar felizes, porque é muito difícil. Ser goleiro não é fácil, é uma posição igual ao árbitro, é muito criticado, você tem que acertar os 90 minutos, você não pode errar, mas por outro lado, você quando gosta do que você faz, você tem essa alegria. E foi o que aconteceu comigo. Sempre esses anos, mais de 20 anos como profissional, então uma carreira bem sucedida, mas feita com amor, com carinho. É claro que tivemos muitas falhas, mas tivemos muitos acertos também. Por que você resolveu ser goleiro? Cara, eu não escolhi, né? Não fui obrigado a ser goleiro, mas eu jogava na linha, faltou o goleiro do meu time, aí a gente ia fazer um revezamento, né? E eu fui o primeiro a ir pro gol. O time ganhou, eu fui bem. É que nem treinador interino, né? Porque, na verdade, eu sempre gostei de ser goleiro, né? Eu não vou dizer para você assim, eu tinha o dom de ser goleiro. Não, eu sempre gostei de ser goleiro, né? Inclusive, durante a minha fase de categoria de base, eu escutei muitas vezes que um goleiro da minha altura, com o meu peso, não era possível jogar em grande nível, numa equipe profissional. E você tem que conviver com esse desafio todos os dias, né? Mas você só vai tomando realmente forma dos 15, 16 anos para frente, né? Mesmo eu tendo profissionalizado muito novo, com 18 anos, mas com 15, 16 anos ali foi realmente quando você chega e fala assim, não, é isso que eu quero, eu vou ser isso. E eu carreguei comigo e espero que eu tenha isso para o resto da minha vida, mas como atleta profissional, como atleta, eu carreguei isso comigo. Eu sempre tive muita força de vontade. Eu sempre lutei muito para chegar onde eu cheguei, eu batalhei muito, eu acreditava sempre que eu podia. Ouvi muitas vezes que não, mas dentro de mim eu falava, não, eu posso, eu vou conseguir. Então foi assim um desafio muito grande. Foi um pouco da genética, né? Meu pai foi goleiro,
meu pai começou nas divisões de base do Vitória e se profissionalizou em Sergipe, jogando no Confiança, no Itabaiana, e conheceu minha mãe lá. E aí eu acho que tem muito da genética, assim, porque eu tentei jogar na linha, assim, fiz alguns testes como atacante, aí fui caindo para meio campo, zagueiro, aí onde eu me encontrei foi no gol, não teve jeito, e fiquei até o final da minha carreira. Você era bom na linha e se adaptou melhor no gol? Ou era ruim na linha e o gol foi a melhor opção? Não, eu não era sofrível na linha. Sinceramente, eu acho que talvez eu não virasse um profissional, né? Ou um profissional de um nível bem inferior ao que eu fui no gol. Só que quando eu me encontrei no gol, eu também senti a sensação do prazer de ser jogador e de ser goleiro. Então, isso foi uma identificação muito forte. E depois que eu fui para o gol, eu não pensei mais em jogar na linha, hora nenhuma. É só ser goleiro mesmo. Nunca! Nunca! Centroavante, joguei de centroavante do Kodokan, fui artilheiro, mas como sempre, André, falta o goleiro, e lembro até hoje, Kodokan em Goiás, no Serra Dourada, faltou o goleiro, o Severino, na época, treinador do Kodokan, deu uma olhada para mim, eu falei, não, eu não, e acabei indo e fui o melhor em campo, e dali em diante eu gostei de ser goleiro e tive o maior orgulho até hoje de ter sido um grande goleiro no futebol, tanto nacional e internacional. E agora, colocando até na nossa entrevista um capítulo especial da sua carreira, um capítulo especial do futebol goiano, que foi ter a honra de você jogando por aqui. Foi em 2001, em um campeonato inesquecível, né, Fernando Praz? Foi, cara. Te falar, esse campeonato, cara, foi realmente memorável. Toda a história do campeonato, a rivalidade, a dificuldade financeira, a diferença financeira do Vila para o Goiás, né? O time que o Goiás tinha, que era um time muito, muito, muito forte, né? Todos os jogadores já firmados no cenário nacional e a gente do Vila tirando o Túlio, todo mundo brigando por um espaço, né? Daquele time ainda saíram alguns jogadores mais conhecidos, né? Como o Rogério Correia, Finazzi, mas foram 2 jogos, os 2 jogos das finais foram a coisa mais linda, né, cara? O estádio do Serra Dourada lotado, gente de fora, e eu acho que o mais importante, 2 jogos muito bons, né? A chegada foi muito legal, né? A chegada em 99 foi muito legal, o clube estava na Série B, nós conseguimos o acesso para a Série A como campeões, né? E eu tenho certeza que ali foi um grande divisor de águas, porque nós ficamos muitos anos, né, 11 temporadas na Série A, né, até a gente ter tido a queda em 2010. Então, 11 temporadas na Série A, eu tenho certeza que ali foi o grande ápice da estruturação do Goiás, né, da afirmação do Goiás no cenário nacional, internacional. Então, esse início foi muito bacana. E depois, sem dúvida nenhuma, a grande temporada do Goiás foi a temporada de 2005, né? Que nós conseguimos levar o título levar a equipe à Libertadores da América, né? Uma campanha de 3º lugar no Campeonato Nacional, realmente merece destaque. E naquele ano nós tivemos vários jogadores escolhidos entre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Na seleção feita pela imprensa de todo o país, né? Uma festa muito bacana lá na CBF. Nós tivemos muitos atletas escolhidos, né? E foi muito legal. Acho que foi o ápice não só meu, como de vários companheiros. 831 jogos oficiais. Qual foi o principal? Eu acho que o jogo contra o Vila Nova em 99. Esse jogo eu sempre cito ele assim, porque era um dia muito importante na história do clube, né? Nós precisávamos retornar à Série A e nós tínhamos um grande adversário, nós tínhamos do outro lado o clássico, né? O adversário que sempre proporcionou ao Goiás grandes duelos, né? E nós conseguimos naquele dia
fazer uma partida memorável no Serra Dourada e nós conseguimos trazer o Goiás de volta à Série A. Esse, para mim, é o jogo que não sai da cabeça. Eu não tenho como fugir do primeiro título, sabe? Assim, foi um recomeço para todo mundo, inclusive para mim. E aquele gol do Anailson no final do jogo, onde a gente virou e conseguiu um título depois de 19 anos. Se você me perguntar qual foi o principal jogo, para mim foi esse, porque esse abriu o caminho para o Atlético ser o que é hoje. Mas é claro que são 532 jogos, fora os amistosos, que é difícil você precisar um. Mas o que me deixa muito marcado na memória é o do título de 2007. Um gol inesquecível. Contra o Grêmio. Naquela Copa do Brasil, a classificação lá em Porto Alegre. Exatamente. A Copa do Brasil, na verdade, ela era muito mais importante para o Grêmio do que para nós. Porém, a nossa passagem pelo Grêmio, como foi no Olímpico, lotado, eliminando eles lá dentro, isso trouxe para o Atlético Goianiense uma notoriedade nacional. Aquela historinha do Davi e o Golias, que o Davi venceu. E aquele gol, ele foi muito marcante, inclusive até hoje, quando eu vou em Porto Alegre, claro, né, os torcedores do Inter me parabenizam por esse feito. O Goiânia foi o clube do meu coração, ainda é. Eu sou o único, até hoje eu torço apenas para o Goiânia, apesar de ter jogado em grandes clubes do futebol nacional. O Goiânia para mim foi tudo, foi onde eu comecei a minha carreira. O Goiânia foi onde eu fui pela primeira vez para a seleção brasileira de juniores. Nós fomos disputar um torneio na Rússia. Fui bicampeão de juniores pelo Goiânia 81, 82 e tive pouca participação no time profissional. Por quê? Porque quando eu fui titular do Goiânia, eu já praticamente entrei para jogar vendido para o Flamengo. Então o Goiânia foi o clube que me projetou, os amigos que eu consegui e tenho até hoje, foram a primeira história no Kodokan, sem lembrar também, né? Lembrando do Kodokan, e o Goiânia para mim foi ali o começo de tudo na minha carreira como goleiro. O quão é especial o Vila Nova na sua carreira? O que significou o Vila Nova na sua carreira, Fernando Praz? Cara, foi praticamente, eu posso dizer que foi o primeiro time que eu joguei, né? Eu tive na Francana, mas Série A2, foram poucos jogos, né? Não é um time que tenha torcida, que tenha representatividade, né? No Vila Nova eu realmente comecei a jogar futebol, né? Foi meu primeiro título, eu tinha sido campeão gaúcho da Copa Sul pelo Grêmio, mas como reserva. Foi meu primeiro título jogando e jogando um campeonato de verdade, né? Com 2 finais contra outra grande equipe, com o estádio cheio, com 2 vitórias. Para o meu crescimento foi maravilhoso, porque ali eu já comecei a sentir o que era jogar num time com pressão, com cobrança de torcida, né? Com campo cheio, com responsabilidade. E o primeiro título como profissional jogando e do jeito como foi, né? Que a gente não tinha internet naquela época para buscar as imagens, mas foram 2 jogos dignos de final mesmo, né? Isso para mim não tem preço, né? Eu cheguei, eu conto isso para todo mundo. Eu até não gosto muito dessa história, porque as pessoas diziam que a camisa número 1 do Goiás era uma camisa amaldiçoada, ninguém conseguia se firmar com a camisa do Goiás. E eu, graças a Deus, consegui ficar muitos anos. Ganhamos títulos importantes, né? Não tive a oportunidade de ganhar o grande título que o torcedor esmeraldino sempre sonhou e continua sonhando, né? Que é um título de campeão brasileiro, uma Copa do Brasil, né? A Sul-Americana nós tivemos muito próximo, mas foi uma história muito bonita, muito legal. Eu fiz parte de uma geração muito bacana do Goiás. Eu vim realmente no escuro, eu não conhecia muito o Atlético Goianiense, eu tinha jogado só contra o Atlético Goianiense pela divisão de base, eu era do Bahia, isso em 90 eu vou ter que revelar a idade, né? 96, por aí, mais ou menos, 97. E aí, eu conhecendo um pouco da história do clube, eu recebi o convite. E aí eu lembro bem que eu estava no Fortaleza e um dos meus companheiros no Fortaleza, inclusive concentrávamos juntos, era o Finazzi, que hoje é o treinador do Goiânia.
Quando eu falei para ele que eu recebi o convite de vir jogar no Atlético Goianiense, ele falou: Márcio, vai correndo, que lá é uma grande cidade e é um clube muito tradicional. Realmente não está no momento ainda legal no nível nacional, mas tem tudo para voltar, e as palavras dele hoje realmente se concretizaram. E por que você resolveu bater falta? De onde você teve essa ideia? Você sempre teve essa ideia? Qual foi a sua inspiração? Por que você resolveu ser um cobrador de faltas também? A gente copia muita coisa, né? E a gente procura copiar o que é bom. Na verdade, quando eu vi o Rogério Ceni fazendo isso, eu pensei, por que não tentar fazer também? E é claro que eu sempre pedi as autorizações para os meus treinadores. Na época, o primeiro treinador que me permitiu bater faltas e treinar e colocar em prática aquilo que eu estava fazendo no dia a dia foi o Marcelo Chamusca. Isso ainda na divisão de base do Bahia. Posteriormente a isso, quando eu subi profissional, o Vadão era o treinador do profissional do Bahia e ele tinha sido treinador do Rogério Ceni. Então ficou mais fácil ainda para eu continuar essa situação de treinar e cobrar faltas. Com ele eu joguei, eu fui titular com o Vadão e tive a oportunidade até de cobrar uma falta, porém não fiz o gol. Mas intensifiquei meus treinamentos com o tempo e, graças a Deus, quando aqui cheguei, as coisas começaram a acontecer. Na época, os jogadores, não só o goleiro, tinham orgulho de ir para um clube brasileiro. Hoje os jogadores querem ir direto para o Barcelona, para o Real Madrid. Então qualquer jogador da minha época, dos anos 80, principalmente 80, 81, o sonho era jogar num clube grande, no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo. E foi isso que eu fiz a vida toda, como outros jogadores fizeram. E consegui, com trabalho, com dedicação, consegui ser vendido na época que era vendido para o Flamengo, aonde eu fiquei durante 7 anos. Tive o maior orgulho também de jogar para um dos maiores clubes do mundo, ao lado de grandes craques como Zico, Leandro, Mozart, enfim. Se eu for citar nomes aqui, nós vamos ficar aí o dia todo falando só de craque que jogou no Flamengo. É isso aí, Fernando Praz. Foi um prazer enorme falar contigo. E feliz Dia do Goleiro. Obrigado. Um grande abraço para o pessoal de Goiânia, uma cidade que eu tenho um carinho enorme, principalmente o pessoal que torce por Vila, né? Um grande abraço. Aproveitar e mandar um abraço para todos os goleiros, né, do futebol mundial, né, em especial aos goleiros do Goiás e aos grandes amigos goleiros que eu tenho espalhado por esse mundo todo aí. A todos eles, parabéns, são grandes guerreiros, grandes heróis e eu sou fã de todos eles. Obrigado vocês por disponibilizarem o tempo, vir aqui na minha casa aqui. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado, André. Obrigado pela lembrança. Estarei sempre à disposição e parabéns também, porque eu sei que o momento é muito difícil para todos trabalharem, mas vocês da imprensa aí estão fazendo o possível e impossível para levar um pouquinho ainda para o torcedor, né? O torcedor tem certeza que está sentindo muita falta do futebol, mas vocês da imprensa também estão se desdobrando aí. Você me ensinou muitas coisas agora, né, da internet para poder dar essa entrevista aqui. E parabéns também pela iniciativa de vocês. Um grande abraço. Agradecer a você, André. Sempre estou aí na audiência do seu programa. E lembrando também que o Goiânia teve grandes goleiros, como Nilson, né, campeão de 74, Carlos Alberto, um Feitosa, um grande goleiro, e outros goleiros recentemente, o Márcio também, que fez uma grande participação. Um grande abraço e obrigado.